Seja bem-vindo ao nosso Clínica da Alma, portanto, você a partir de agora pode interagir, participar. Você que acompanha a programação ao vivo, tem telefones para ligar, você pode também mandar Twitter, e-mail, não é? E para quem acompanha o programa possivelmente reprisado, também pode usar Twitter e e-mail para, ao longo do dia, fazer também contato conosco, deixando seu testemunho, tirando suas dúvidas, e a gente sempre comenta no programa seguinte, no caso das participações que vêm dos programas reprisados. Bom, 3209-3301 é o nosso CAT, vale lembrar que esse atendimento é um atendimento eletrônico, não é? Você tem ali um sistema eletrônico que vai fazendo perguntas, você tecla a opção 1, vai ouvindo esse atendimento eletrônico até o fim e respondendo as perguntas para que a sua participação chegue até nós. Temos o telefone ao vivo, que é o 3253-3320, você fala com a nossa diretora Isamara e ela faz a triagem da sua ligação e traz até nós aqui a sua participação. E ainda você pode utilizar o Twitter, @Clínica da Alma, e o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje nós vamos finalizar o nosso tema sobre tristeza. Os pastores Rogério, Rogerinho e pastor Guerra já estão aqui conosco. Bom vê-los novamente. Graças a Deus. E antes da gente começar o tema, o pastor Rogério já quer fazer um convite, né? Isso, que vai acontecer um evento. Isso. Você de casa deve participar. Joia. Olha só, na segunda-feira, agora dia 3 de novembro, nós vamos dar início então à nossa escola de restauração, que a gente já tem anunciado e também postado lá no nosso Facebook, no nosso site, também no Atos Hoje, o boletim da igreja, né? Então, dia 3, agora inicia a nossa escola, que vai ser a última desse ano, né? São 45 dias, essa escola ela é modular e você pode fazer a sua inscrição, né, e participar das turmas ou à tarde ou as turmas à noite. Você tem essa opção. Então você entra em contato conosco lá agora, se você quiser ligar agora para já ter essas informações, você envia um e-mail para a gente, que a gente vai responder para você, as formas de pagamento, tudo facilitado. Né? Então entre em contato, tenho certeza que vai ser um tempo assim precioso na sua vida. Quando a gente fala em escola, a pessoa diz assim, puxa, eu ia para a sala de aula para aprender. Na realidade, essa escola tem duplo propósito, que é você estudar os temas que a gente aborda e com certeza você vai se conhecer, vai ver alguma área da sua vida que vai precisar ser ministrada, restaurada e também prepara pessoas que queiram se importar com outras pessoas, ajudar na sua igreja local. E o segundo convite que eu quero fazer para você é o nosso acampamento, que é a Clínica da Alma, então feita num sítio aqui em Contagem, né? Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Quer dizer, já dá tempo de você se planejar, já dá tempo de você poder, né, participar, também fazer sua economia, você pode dividir o pagamento, pode ser feito no cartão, enfim. Entre em contato conosco também ou envie um e-mail para a gente, que a gente vai retornar para você. Você pode fazer esse contato telefônico mesmo e você pode fazer tudo pela internet, né? A sua inscrição, o seu pagamento e já deixar a sua vaga reservada, que também é o último acampamento nesse ano, né? Depois provavelmente só a partir de fevereiro. Mas a gente quer convidar você e a gente poder ter um tempo lá precioso juntos, num final de semana bem intenso de ministrações, louvor e alegria para o Senhor também. E as vagas são limitadas, Isso, vai dizer aqui, né? Então é importante verdade. que você se programe para estar nesse evento, né? Bom, a gente está, sempre que tratamos de um tema aqui, a gente sempre gosta de trazer também uma referência bíblica, um texto que ilustre aquilo que está sendo tratado. O pastor Guerra sempre tem essa oportunidade de compartilhar com a gente. O texto de hoje, pastor Guerra, que o senhor quer ler? Nós temos o Salmo aqui, o Salmo 126, tá? Que ele vai encaixar dentro, né, do tema de hoje. Nós estamos falando sobre tristeza, né? Sim. Salmo 126. 126. Ele fala assim: quando o Senhor trouxe ao cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outras vezes ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Então, né, esse salmo aqui ele é muito profundo, que fala assim: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Então ele louva a Deus por Deus ter tirado aquele povo do cativeiro, e eles louvam trazendo assim uma alegria, porque o cativeiro foi um período de tristeza para eles. E agora Deus tira, então vem a alegria no coração. Né? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que nós vemos aqui. Sim. A alegria chegou. Né? Pode ter demorado, pode ter sofrido, a gente não sabe qual o tempo, o que acontece e quando vai acontecer. Nós temos que ter esperança que uma hora a alegria venha ao coração e a tristeza vai embora. E a alegria é muito mais do que um sentimento, né? Com certeza. Eu entendo a alegria como um estado de espírito, um estado de alma, né? Mais do que simplesmente o indivíduo sentir talvez um arrepio, um sorriso na boca, alguma coisa assim, né? A alegria, ela independe necessariamente daquilo que está do lado de fora. Com certeza. Né, nós temos que a experiência de Jó prova que o sofrimento não motivado pela nossa desobediência aprofunda nossa intimidade com Deus. E uma frase que eu falei ontem, quero repetir aqui hoje: o espaço mais curto entre a terra e o céu ainda é a cruz. E nunca vai deixar de ser. É a cruz. Então, olhe para a cruz. Olhe para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Né? Não tire a sua visão da cruz. Muitas vezes nós tiramos a visão da cruz e a tristeza vem dentro de nós, porque o inimigo usa isso. E parece um paradoxo falar que se tirar os olhos da cruz a gente fica triste, porque a cruz, num certo sentido, se você observar, ela parece que só produz tristeza. Porque a cruz fala de dor, fala de sofrimento. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, sobre a crucificação de Jesus, aquele filme A Paixão de Cristo. Se tem um filme que você chora bastante, é esse filme, porque você começa a ficar constrangido, né? E começa a ficar triste com a sua condição, né? De ver que Jesus passou o que passou pelo nosso pecado. Então, parece paradoxal, mas a cruz, embora produza tristeza, né? Mas uma tristeza diferente, mas uma tristeza que vem de Deus, que vai produzir arrependimento, ela também produz alegria. Com certeza, né? E o fundo dela é alegria, né? O pano de fundo. O pano de fundo dela é alegria. Se olhar, né, somando tudo, você vai fazer o quê? Você vai trazer o resultado, qual que é ele? Alegria, não é? Como tem o nosso professor de matemática aqui. No final da soma vai dar um positivo, vai né? ser positivo. Mas é interessante, Jean, quando você coloca essa questão paradoxal, quando nós olhamos uma situação diante de uma situação onde há um vencedor e há um vencido, né? Nós vamos entender que em alguns momentos a alegria de uns é a tristeza do outro. Então, a alegria daquele que é vencedor e a tristeza daquele que é vencido. Então, nós temos essa configuração humana, né, natural, que a alegria de uns gera tristeza em outros. Quando nós transferimos essa questão para a cruz, nós vamos ver que a nossa alegria está em função de toda a tristeza que Jesus passou por ela na cruz. Sim. Então, quando nós olhamos a perspectiva da cruz e olhamos a perspectiva do sofrimento de Jesus, realmente é um momento de intensa tristeza. Por quê? Ali, ele, aos olhos naturais, ele estava sendo derrotado. Porque, aos olhos, dentro humanos, do propósito de Deus, ali estava toda a derrota da humanidade. Sim. Aliás, muitos discípulos pensaram até que Jesus tinha perdido mesmo. Sim. Né? Pensaram que todo aquele discurso de vitória, né, do governo de Deus tinha se terminado na morte dele na cruz. E essa realmente é uma Nós temos situação... lá em Emaús, né? O caminho, os dois que caminharam com Jesus. Exatamente. Em Lucas capítulo 24, eles fala sobre isso. questionaram sobre isso, né? O próprio Jesus estava com eles. Né? Sim.
não é? Pode. E nessa questão, quando nós olhamos e vemos que toda a nossa tristeza está sobre Jesus, porque naquele momento ele levou toda a nossa derrota, né? E aí nós vamos ter a verdade dessa outra expressão, o outro lado dessa expressão, que a tristeza naquele momento na cruz, a tristeza de Jesus, porque as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados, tudo de ruim da raça humana inteira estava ali naquele momento. A derrota da raça humana estabelecida lá no Éden estava em Jesus naquele momento da cruz. Mas a derrota dele era a nossa alegria. Quer dizer, não só a derrota que houve no Éden, mas a nossa derrota do século XXI também esteve na cruz. Toda a derrota Porque se a da gente não raça pensar humana. assim, a gente vai viver triste a vida toda. Isso. Porque você liga a televisão para ver o noticiário, só vê desgraça no noticiário, né? Você vê corrupção na política e etc e tal. Isso tudo que a gente vê ao nosso redor pode sim nos produzir muita tristeza. Isso. Agora, o que é mais importante em tudo isso é que, apesar dele ter levado sobre ele aquele momento de tristeza e a tristeza de toda a raça humana em toda a história da humanidade, em um determinado momento o poder de Deus se manifesta e ele se levanta e fala: onde está, ó morte, a sua vitória? Então, ali a tristeza é transformada em regozijo pleno, porque onde está, ó morte, o seu aguilhão? Não existe mais. Jesus levou a nossa derrota, levou sobre ele todos os nossos males, mas isso não ficou nele. Por quê? A morte, a derrota e tudo que era de ruim não pôde permanecer nele, porque ele tinha o poder de Deus e a vitória de Deus nele, pela graça do Senhor. Então, nós vamos ver que, apesar de termos aparentemente uma derrota, essa derrota não foi a derrota de Jesus e nem foi a nossa derrota. Essa derrota foi a derrota de Satanás e de todos os desígnios malignos, todos os desígnios das trevas. E essa derrota das trevas, essa tristeza das trevas, deve ser a nossa alegria. Deve ser a nossa vitória. A nossa vitória. Né? Inclusive, eu estava até procurando aqui um texto que está em 1 João, se não me falha a memória, capítulo 5 ou capítulo 4, agora não vou lembrar, que fala que essa é a nossa vitória, que vence o mundo. Que vence a o mundo. nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Acho que é 1 João capítulo 5, logo nos primeiros versículos ali. Quer dizer, se eu não crer nessa vitória conquistada por Jesus na cruz, portanto, se eu não crer no assumir da minha tristeza causado por Jesus lá na cruz, nós corremos o risco de viver uma vida humana triste o tempo todo. O tempo todo. É pela fé que eu preciso tomar posse dessa vitória. A questão do período de tristeza, né? Tem uma história interessante de um rapaz que ele mandou uma carta para o pai dele, que se o pai dele recebesse ele, colocasse um lenço branco numa árvore, e ele ia passar perto dessa árvore, né? E antes dele passar nessa árvore, ele perguntou ao cara que estava sentado do lado dele, falou assim: dá uma olhada, se tem um lenço branco na árvore, se tiver você me fala, se não tiver eu vou embora direto. E o rapaz falou com ele assim: olha, toda a árvore está cheia de lenço branco, quer dizer, tinha em toda a árvore. Né? Ele desceu e foi porque o pai ia receber, mas o que eu queria colocar nessa história é o período que ele andou até chegar lá, a tristeza que carregou no coração. E muitas vezes nós sofremos numa coisa que ela já está resolvida. No coração do pai já estava resolvido que ele ia receber aquele rapaz. E ele sofreu um período, né, angustiante, de tristeza, desnecessário. Muitas vezes nós caminhamos numa tristeza desnecessária, porque não tomamos posse de tudo que nós falamos aqui em questão da palavra do Podemos até Senhor. pegar um gancho na sua fala e dizer que quando aquele moço saiu, o pai já encheu o coração de perdão e de amor por ele, sabendo que ele ia quebrar a cara, né? Com certeza. Porque o pai, por ser mais experiente e por amar o filho, acabou autorizando o filho a fazer a sua vontade, mas já sabendo que da forma que o filho estava fazendo não iria dar certo. É o que acontece muito conosco hoje. Né? Deus sabe que muitas coisas que nós vamos fazer não dá certo
não vai dar certo, mas Ele permite a gente fazer porque Ele quer nos ensinar na prática que nós precisamos dEle, que nós dependemos dEle. Por isso que, às vezes, a tristeza é necessária na vida de alguém para empurrar essa pessoa para Jesus. Por isso que a gente tem aquele versículo que nós lemos ontem aqui, Coríntios 13, 13, se não me falha a memória, que fala sobre a fé, a esperança e o amor. Sim. Você entendeu? Eles têm que andar de mãos dadas. Ainda fala que o maior desses é o amor, com certeza. Os três têm que andar de mão dada. A questão desse rapaz, ele tinha que ter fé, esperança que o pai realmente ia recebê-lo, né? Nós sabemos que Deus sempre está de braços abertos para nós. Sim. E o amor no coração, que é o que tinha as três coisas para que ele não sofra antecipadamente uma coisa que não vai acontecer. Não ia acontecer, o sofrimento dele foi em vão. A gente não imagina o percurso dele, né? Até chegar àquele local, né? Vamos supor que ele viajou 2 dias. 2 dias sofrendo. Você entendeu? Sendo que uma coisa que poderia já ter ido com alegria no coração. E muitas vezes a gente ora a Deus, busca em Deus, né? Deus dá a resposta e a gente continua sofrendo. Será que vai dar certo mesmo? Será que vai acontecer e tal? Aí vem a tristeza. Aí depois vê que deu certo. Puxa vida, por que eu fiquei triste esse tempo todo e não confiei? Mas nós podemos dizer que parte dessa tristeza que nós produzimos é culpa nossa mesmo, por causa da nossa obstinação? Podemos afirmar isso? Pode. Muitas vezes pelas nossas escolhas, que não são escolhas fundamentadas, ou seja, na vontade do Senhor. E toda escolha que nós fazemos muitas vezes pelo impulso, pela emoção, a escolha feita muitas vezes pelo momento que nós estamos sentindo, não é? E talvez naquele momento a gente sinta até, sabe, uma alegria, vem uma breve alegria, mas a consequência muitas vezes ela é longa e triste. Então, muitas vezes as decisões que nós tomamos, levadas pelo impulso momentâneo, uma decisão que é só pela aparência, não é pela sua real e verdade sobre aquele assunto, há tendências de nos levar a ter situações de tristeza. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Eu gosto muito desse texto, está lá no Salmo 37, o 4, o 5 e o 6, ele diz assim: agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o 6 ele diz: fará sobressair a tua luz, fará sobressair a tua luz como o sol meio-dia, a tua justiça como o sol meio-dia. Eu passei aqui agora. E na realidade essa é a grande verdade, ou seja, nós precisamos nos agradar do Senhor, precisamos buscar o Senhor, a sua vontade para as nossas vidas. Isso não quer dizer que sempre nós vamos fazer as coisas certas, isso não quer dizer que nós sempre vamos ter alegria na nossa vida. Como o Jean falou, tem algumas tristezas que elas são importantes para o quê? Fundamentar a nossa fé, nos amadurecer a respeito de decisões, nos levar muitas vezes a ser mais responsáveis quanto às decisões, às escolhas que nós fazemos na nossa vida. E essa tristeza, na realidade, não é aquela que vai permanecer o resto da vida, mas é uma tristeza que vai nos fundamentar cada vez mais e vai aumentar a nossa busca no Senhor. Quantos testemunhos que a gente ouve, você já ouviu também, tantos testemunhos, pessoas passaram por situações tão difíceis na sua vida, mas que hoje olham para trás e dizem: Senhor, muito obrigado, né? Porque foi necessário eu passar por isso na minha vida para que hoje eu tivesse uma outra compreensão, para que hoje eu tivesse uma outra visão, até mesmo da vida cristã, uma outra visão a respeito da igreja, uma outra visão de mim mesmo. Quantas pessoas que nós trabalhamos lá na Clínica da Alma, que elas nem sabem quem são, por que estão aqui, uma visão completamente distorcida a respeito delas, a respeito das pessoas. Quantas pessoas que têm uma visão distorcida sobre Deus, né? E muitas vezes esses momentos, aparentemente, de profunda tristeza, profunda decepção, né? Arrependimentos, não é? Renasce então ali uma nova pessoa, renasce ali uma esperança que antes não tinha, não é? Uma esperança genuína no Senhor, não uma esperança nas pessoas, nos bens materiais, a esperança naquilo que eu posso ser lá na frente. Por isso que nós temos que entender e pedir que o Senhor faça, perscrute o nosso ser para que a gente entenda exatamente, ou seja, quais são as nossas reais intenções, as nossas motivações na vida, para que as tristezas que a gente experimente,
sejam transformadas em bênção. O próprio Jó, né? Em alegria, né? O próprio Jó. Então, a experiência de Jó passou por tudo aquilo, a ponto de depois dizer lá no 42, né, antes eu conhecia só de ouvir falar. E Mas hoje sei que nós nenhum dos seus planos será frustrado. Exatamente. Exatamente. Agora, só é possível ter acessar essa alegria e abandonar a tristeza se for em Jesus, porque tem muita gente que procura amenizar a tristeza com muitas coisas dessa vida, né? Verdade. Talvez com o que o dinheiro pode proporcionar, a questão de vícios, a questão da sexualidade também, ou até mesmo em outras pessoas de alguma forma, né? E nós só poderemos ser preenchidos em Jesus Cristo de fato, porque se nós não tivermos Jesus ocupando o lugar que Ele deve ocupar no nosso coração, seremos sempre vazios. Inclusive, eu quero dar, comentar aqui e mandar um abraço para um testemunho de alegria, né, para a gente, que é a Aparecida Macedo, lá de Juiz de Fora. E ela ontem ligou lá para o Ministério, né, dizendo que ela tem feito a Clínica da Alma. Ela não está indo na clínica, mas está fazendo a clínica em casa, né, através do programa de TV. Que legal. Né? Então, olha, um grande abraço para você, viu, Aparecida? Louvamos a Deus que nós não conseguimos mensurar aonde tem alcançado o programa, e não o programa, aquilo que Deus tem feito através do programa na vida de tantas pessoas, né? Então, glória seja dada ao Senhor, Ele é o merecedor de toda a glória, né? E que você continue a crescer e continue a experimentar mais da graça e do favor do Senhor. Né? E o que é muito importante, né? O pessoal de casa entender que há um investimento de Deus, quando Deus permite, promove programas como esse programa, é exatamente para abençoar a sua vida. Então, você precisa apreender, receber aquilo que Deus tem feito através, né, das pessoas que passam por aqui. Porque, é verdade, Deus é Espírito, mas Deus ele vai usar pessoas para comunicar a verdade dele a outras pessoas, né? Então, Deus vai usar, é como se você, por exemplo, tivesse uma enfermidade física, né, e Deus está lá usando o médico para curar você, para ministrar, né, essa realidade da saúde na sua vida. Da mesma forma, né, esse programa existe para ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar você que muitas vezes não tem entendido a voz de Deus por vários motivos, talvez por falta de discernimento, talvez por não ter oportunidade ainda de conhecer o Senhor da forma como Ele gostaria que você o conhecesse, mas Deus usa esse programa como essa ferramenta, né, para dialogar de uma forma inteligível, né, para que você tenha acesso à verdade de Deus, porque só a verdade de Deus é que pode promover transformação na nossa vida. Amém. Por isso, você pode ficar à vontade para participar, interagir, fazer perguntas, tirar as suas dúvidas. Não guarde dúvidas no seu coração, né? Você pode tirar as suas dúvidas em relação às coisas de Deus, aos princípios da palavra de Deus, ao reino de Deus. Você pode ligar 3209-3301. Esse é o telefone da nossa central de atendimento ao telespectador. Você precisa teclar a opção 1 e ouvir esse atendimento até o fim para que a sua participação seja de fato registrada. É um atendimento eletrônico, vale ressaltar. Temos também o nosso telefone ao vivo. Você pode ligar 3253-3320, vai falar diretamente aqui no nosso estúdio. Enquanto estamos falando aqui, a nossa diretora, a Isamara, ela recebe essas ligações e filtra e faz toda a triagem, todo o processo, né, no recebimento dessas ligações do telefone ao vivo. E você também pode interagir conosco pelo Twitter e pelo e-mail. Twitter, @Clínica da Alma e e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Vale dizer que se você estiver acompanhando a programação reprisada nos horários noturnos, você pode participar principalmente pelo Twitter e pelo e-mail. E ao longo do dia também, se de repente você quiser mandar uma participação, interaja conosco e a sua participação sempre será registrada no programa seguinte. Hoje nós estamos, né, fechando uma semana em que nós estamos tratando sempre aqui ao longo dessa semana do tema tristeza. Já falamos das causas da tristeza, já falamos aqui de como lidar com a tristeza e falando também de como solucionar essa tristeza, né? E nós queremos ouvir o seu testemunho também. Agora, existe talvez a pessoa pode dizer assim, mas eu estou tentando resolver meu problema, essa tristeza que me abateu já há algum tempo. Existe um tempo necessário para essa cura da tristeza, essa libertação da tristeza, ou não? Depende da intensidade com a qual a pessoa se envolve ou busca as coisas de Deus.
Olha, Jean, não somente buscar as coisas de Deus, como até tentar discernir a causa dessa tristeza. Então, muitas vezes, a tristeza ela é causada por uma situação que é uma situação real, que é uma situação que precisa ser vivida, que é uma circunstância que precisa ser superada e até mesmo vivenciada. No caso, por exemplo, a vivência, a tristeza causada por uma situação de perda de um ente querido. É uma situação real e a pessoa tem o tempo do luto. Esse tempo do luto, ela varia de pessoa para pessoa e até mesmo da própria relação que essa pessoa tem com aquele que morreu e a própria perspectiva que ela tem de vida após a perda dessa pessoa. Então, todas essas coisas, elas vão influenciar essa situação de como sair desse luto. Mas eu quero aproveitar e trazer uma palavra do apóstolo Paulo, que a tristeza do tempo presente, né, e a tribulação momentânea do tempo presente, Sim. ela é muito menor do que tudo aquilo que o Senhor tem para nós no porvir, no tempo futuro. Então, independente de qual seja o motivo da tristeza e quanto tempo você vai ter como necessidade das suas emoções de superar isso, sempre Deus tem algo além disso. Deus não quer que você viva em tristeza. Voltando no Salmo 126, que o pastor Guerra leu, ele começa, quando o Senhor nos trouxe, ou quando o Senhor nos tirou do cativeiro. E aí nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Então, muitas vezes, nós vivemos numa situação de tristeza exatamente porque nós nos permitimos ficar em cativeiros. E esses cativeiros, eles precisam serem abertos e Jesus ele tem essa chave. Então, permitirmos sair desse cativeiro e realmente viver como quem sonha. Viver como quem sonha é conseguir alcançar uma visão daquilo que pela fé nós conseguimos ver. Viver como quem sonha é viver além das circunstâncias e isso o Senhor tem para nós. Maravilha. E a gente tem participação pelo Twitter, que é o Maicon Júnior, e ele pergunta, por que às vezes Deus fala pouco ou não da forma que gostaríamos? Ele ensina mais do que fala? É a pergunta do Maicon Júnior. Quem vai responder o Maicon? Deus fala pouco, depende da forma que a pessoa está querendo ouvir, né? Muitas vezes nós queremos ouvir uma coisa e não é aquilo que Deus tem de para um falar jeito, queremos ouvir de um jeito, né? E talvez a pessoa ela pode estar num congelamento aí e ela não está ouvindo Deus e achando que Deus não está falando com ela. Deus fala com todos nós e a palavra fala que Ele está sempre inclinado, sempre 24 horas por nossa conta. Agora o problema pode estar em você e você achar que está em Deus. Então, avalie aí, faz uma retrospectiva da sua vida, olha o que está passando no seu interior, na sua alma, no seu coração, né? E para você ver o que está acontecendo. Aí você vai ter essa intimidade com Deus. Amém. Mas Deus quer falar com você, quer te responder. Agora, nem tudo que nós achamos que é, né? Não pode ser, né? Tem uma coisa interessante nessa questão do Maicon, que ele fala, ou Deus fala pouco ou ele nos ensina. Na realidade, Deus nos ensina todo o tempo, mesmo quando ele fala e mesmo quando ele não fala de acordo com a forma que nós esperamos ouvir. Se Deus aparentemente está em silêncio, você pode ter certeza que Ele está te ensinando. Se Deus está falando, você pode ter certeza que Deus também está te ensinando. E se nós aprendemos da forma correta, nós vamos saber discernir Exatamente. o que Deus está falando. Porque falando, Ele fala o tempo todo. Né? Ele ministra o tempo todo. Bom, nós temos 1 minuto para fazer uma oração, né, para abençoar os nossos telespectadores. Amém. Pastor Rogério. Senhor, o Senhor sabe, Pai, aquilo que está na alma de cada uma daquelas pessoas que estão nos ouvindo agora. O Senhor sabe, Pai, a tristeza, o desânimo, o abatimento. Mas o Senhor tem a fórmula exata para tirar cada uma dessas pessoas desse cativeiro, dessa tristeza.
porque o Senhor é aquele que, com a habilidade, através da sua cruz e da vitória de Cristo Jesus, nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do teu amor. Amém. Então, Senhor, estabeleça em cada um agora a tua alegria, principalmente a alegria da tua salvação. Amém. Em nome de